está em Efésios capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. É a oração de Paulo pelos santos, pela igreja, né? E diz assim a palavra de Deus: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, que é o Espírito Santo, né? 17. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu quero chamar a sua atenção, porque eu quero apenas estar trabalhando com vocês, compartilhando, repartindo, o verso 17 e o versículo 19, que fala: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que o Senhor nessa noite esteja falando aos nossos corações. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos diante do Senhor, diante da sua palavra. Queremos nessa hora, ó Deus, estar pedindo ao Espírito Santo que nos traga, ó Deus, a revelação daquilo que o Senhor nessa noite quer falar conosco. Vem, ó Deus, e habita, ó Deus, com liberdade e com espaço suficiente, ó Deus, em cada coração, para que o seu agir seja refletido em todos, e que nós possamos sairmos daqui hoje assim, refletido com mais entendimento acerca do teu amor, da sua vontade e daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Esteja à vontade, Espírito Santo, para trabalhar na nossa vida. Essa é a nossa oração, que fazemos já e te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. A oração do apóstolo Paulo, ele está fazendo no intuito de que a igreja do Senhor, a igreja de Éfeso, a qual ele se dirigia através dessa carta, ele demonstra aqui uma intenção de que a igreja, que os irmãos tivesse uma compreensão mais ampla do amor de Deus, e que pudesse, nessa dimensão que ele coloca aqui, que são 4 dimensões, pudesse ter cada um uma experiência real com Cristo. Porque o que faz diferença na nossa caminhada, na nossa vida, é a experiência que nós temos. Porque uma experiência ninguém pode negar. Uma palavra alguém pode até duvidar. Uma palavra ou lido a Bíblia, alguém pode ter suas interpretações. Mas quando nós temos dentro de nós o entendimento
o entendimento que vem pelo Espírito Santo, aí nós podemos então entender que para tudo existe um propósito. Inclusive, esse desejo de Paulo, que essa palavra seja plantada, que a vida da igreja esteja enraizada profundamente na sua palavra, o testemunho seria verdadeiro, o testemunho iria alcançar outras nações, outros povos e outras pessoas, porque é isso que faz a diferença. A gente pregar a palavra de Deus, a gente abrir a Bíblia e falar para todo mundo, tudo bem, é a palavra de Deus, ela não volta vazia. Mas quando nós temos uma experiência, quando nós compartilhamos uma experiência viva, naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós estudamos, naquilo que nós fomos revelados na palavra, que se torna, na verdade, a nossa vida se torna enraizada ali, através das provas, através das experiências, dos revés da vida. Então tudo isso é um testemunho, e isso que as pessoas querem ouvir, é isso que as pessoas precisam alcançar. Jesus, quando disse para seus discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações, ele estava dizendo isso, é que as pessoas no mundo precisam conhecer o amor de Deus, e para conhecer o amor de Deus, precisa ser alguém que conheça Deus, que desfrute verdadeiramente desse amor, porque não podemos falar de um amor que nós não conhecemos, porque o amor que o mundo conhece é um amor terreno, temporal. Mas o amor de Deus, a Bíblia diz que ele vai além do nosso entendimento. É nisso que nós precisamos nos aprofundar, nesse amor que vai além do nosso entendimento, porque o amor do nosso entendimento muitas vezes é limitado na resposta que nós temos das pessoas. Nós amamos sim, mas até certo ponto, porque quando nós somos contrariados, quando nós enfrentamos alguma adversidade, normalmente o coração da gente se fecha, mas o de Deus não. Quando o coração do homem se fecha, o de Deus continua aberto. Essa é a diferença, é esse amor que Paulo estava falando, porque Paulo é uma pessoa muito experimentada, e ele passou por muitas situações, e muitas situações difíceis, até o ponto de ser considerado morto, com as pedradas, perseguições, levante, tudo mais, o desprezo, mas ele ali estava dizendo, eu oro para que Deus possa preencher vocês com as gloriosas riquezas que Ele tem preparado e seja derramado no coração de vocês, para que vocês possam ter experiências. Aí ele fala, né? A experiência da largura, a experiência do comprimento, a experiência da profundidade e a experiência. São 4 as dimensões que Paulo está se referindo aqui nesse texto. São situações que, quando nós examinamos a Bíblia, a gente entende que se a gente não tiver fé, se a gente não colocar realmente a nossa fé de que Deus é verdadeiro, que a palavra de Deus é real, ela é pura, então a gente vai tentar entender com o nosso raciocínio. E aí, por causa disso, que existem tantas pessoas hoje, inclusive pessoas crentes, relativando a palavra de Deus, dizendo que tudo é relativo. Não é bem assim. Mas o amor de Deus, ele é absoluto, não é relativo. O amor de Deus é absoluto. Ele vai até onde o amor dos homens param. Ele vai até onde, quando o nosso amor se limita, o dele continua aberto, agindo constantemente. Ao examinarmos este texto, nós percebemos que somente pela fé que Jesus habita em nós, em nossos corações, é que nós podemos perceber, sabe, que esse amor que Deus tem por nós não é um amor limitado, é um amor incondicional.
Ele não tem limites, ele vai quando muitas vezes a gente perde a esperança. Esse amor de Deus é absoluto interessante que ele quer atingir a nossa vida, não apenas uma parte, mas no todo. O que Paulo está dizendo, o que Paulo está orando e ele escreveu aqui, é desejoso que esse amor ele possa não apenas nos atingir em parte, mas que possa nos atingir amplamente em todas as esferas da nossa vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em toda parte do nosso ser. Deus quer, e Ele diz aqui, que esse amor que Ele tem, esse amor absoluto de Deus, nos alcance integralmente, não apenas por uma parte, em alguns momentos, em alguma circunstância. É esse amor que Paulo está dizendo, e nós encontramos o próprio Paulo dizendo que existem 4 dimensões desse amor, que nós precisamos compreender, que nós precisamos permitir que sejamos alcançados plenamente em todos esses sentidos aqui que eu estou colocando. E ele começa dizendo, no versículo 17, que habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigado e alicerçado em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, quer dizer, toda a igreja, não é só alguns, com todos os santos, compreender. Aí ele vem a primeira palavra, compreender o quê? A largura desse amor. O que é largura? Podemos dizer que a largura desse templo aqui, espaço físico, ele vem dessa coluna até essa coluna aqui. Mas quando nós olhamos para um lado e para o outro, nós entendemos que essa dimensão é ampla. E se formos seguir, nós vamos entender do sentido da cruz, que se refere a um amor horizontal, que vai alcançando a todos. Ou seja, é como se você fosse andando no meio de uma multidão com seus braços abertos, com os 2 braços abertos, e todas as pessoas que forem encontrando pela frente, que elas sejam contagiadas com esse amor, que elas sejam alcançadas por esse amor. Imagine o amor, a extensão, a largura do amor de Deus, que está aberto a todos, sem distinção, querendo que todos experimentem do seu amor, porque o amor do mundo é passageiro, mas o dele é eterno. E Ele quer que nós, os santos, Paulo orando aqui, dizendo: eu desejo que vocês possam, juntamente com todos, alcançar, ter a dimensão dessa largura do amor de Deus. E largura nos dá a entender, nos faz compreender que o amor de Deus aqui, ele é extensivo. O amor, a largura, fala da extensão do amor. Até onde vai o amor de Deus? Até onde Ele deseja alcançar? Até quem Ele quer alcançar? Até onde vai esse amor que é extensivo a todos? E você pode entender quando você lê Marcos 16, verso 15, pode colocar para a gente? Olha o sentido da palavra que Jesus está se referindo, quando Ele lhes disse: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Por que Ele quer que pregue a todas as pessoas? Porque todas as pessoas são alvos do seu amor. Todas as pessoas, não somente eu, não somente a minha família, não somente nós aqui dentro da igreja, do templo do Senhor, mas a todas as pessoas. Ele não disse a quem, Ele não definiu-se a alguns, mas Ele disse a todos. O amor de Deus é extensivo a todos, até aquelas pessoas que a gente acha que não merece, até aquelas pessoas que você acha que talvez não está fazendo por onde, né? Não está se esforçando. Parece que não tem interesse das coisas. Você tenta, mas parece que as pessoas não têm a intenção, não conseguem alcançar.
Esse amor com que você se apega a Deus, que você vem para a casa de Deus, que você serve o Senhor, que você ora, que você lê a palavra, que você busca o Senhor. Mas você vê que as pessoas às vezes estão de braços cruzados, parece que está num outro planeta, porque não alcançou, mas elas são alvos do Senhor. Nós não podemos desistir delas, amém? Então, Deus deseja que todos sejam atingidos por esse amor absoluto. O desejo de Deus é que, conhecendo esse amor, o mundo possa ser alcançado através de cada um daqueles que vão recebendo o seu amor. Quando você recebe Jesus, você recebe o amor de Deus, porque Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, então Ele deu o melhor. O amor de Deus nos deu Jesus. E quando você recebe Jesus, você recebe então o amor de Deus. E para que isso? Não é só para você ficar guardando para você, não é para você ficar apenas pensando só em você. Esse amor que você recebeu de Deus, esse amor de Deus que está no seu coração, ele precisa ser extensivo a todos. Então por isso nós não podemos ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Assim como Deus enviou Jesus, Jesus espera que nós também possamos ir e buscar e contagiar, atingir essas pessoas com o seu amor, de uma forma bem abrangente, porque quando fala de largura, fala de extensão. Então a extensão do amor me alcançou, e da mesma forma precisa alcançar outras pessoas, isso através de mim e através de você. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado mais uma vez: a extensão do amor de Deus que alcançou você, através de você, precisa alcançar outros, porque esse é o nosso trabalho. É o ID que Jesus nos deu. Vão, façam discípulos, vão e preguem, vão e ensinem a todas as pessoas. É o amor extensivo de Deus, quando Paulo fala da largura. Mas também ele não fala só da largura, ele fala também de um outro elemento aqui. Ele fala do comprimento, ou do comprimento. O comprimento não é mais limitado como que de um lado ao outro, mas é do começo até o fim. Uma vez uma menina, ela me fez uma pergunta assim: pastor, qual é o maior nome da Bíblia? Eu falei assim: rapaz, o maior nome da Bíblia. Pensei na Nabucodonosor, fui pensando nesses nomes grandes da Bíblia e tal. Aí ela falou assim: não, o nome dela é Dalila. Por quê? Porque o nome dela vai dali, lá. Então, dali, lá. Então, quer dizer, bem maior, mais amplo, né? Então, quando se fala de comprimento, se fala de um amor que abrange todos os tempos, todo o tempo da nossa vida, o tempo da nossa existência. Enquanto estamos vivos, o amor de Deus precisa ser extensivo na nossa vida e através da nossa vida. Então não importa a idade que você tem, não importa o tempo que você pensa que vai viver, o que você já viveu, mas Deus nos mostra aqui que esse amor abrange todos os tempos da nossa vida. Efésios 1, verso 4, pode colocar para a gente, por favor? Porque Deus nos escolheu nele, olha aí, antes da fundação do mundo. Olha, já pensou? Você fala assim: poxa, eu tenho 65 anos, aqui tem gente de 63, 62, tem gente de 15, tem até criança. E a gente pensa: poxa, mas como Deus pensou na gente? Como que Ele escolheu a gente nem nasceu ainda. Eu nasci em 58, aqui tem gente que nasceram depois. Mas a gente percebe aqui que antes da gente existir, Deus já estava contando com a gente. Ele já estava planejando através da nossa vida alcançar outras. Então quando eu deixo, quando eu deixo de passar as oportunidades, quando eu deixo de demonstrar esse amor, ou quando eu deixo de receber e repassar esse amor, então eu deixo de cumprir meu papel. Porque antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos para sermos santos, sem culpas diante de Deus. O amor
que antes de que viéssemos a nascer, o Senhor já nos amava. Amém? Antes de você nascer, Deus já amava você. Então, se alguém disser, ou que alguém disser, ou você ouvir alguém dizer que ninguém me ama, é mentira. Porque antes de sermos formados, antes de existirmos, antes da criação, da formação do mundo, nós já éramos amados. Essa é o cumprimento do amor de Deus. Mesmo antes da fundação do mundo, o Senhor já nos amou. O Senhor já contava com a gente. O seu amor é extensivo e Ele cobre toda a duração da nossa vida. O seu desejo é que todos ouçam o Evangelho da Graça, para que ninguém se perca eternamente. Segundo Pedro, segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deus não quer que ninguém se perca. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Para que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Então esse amor de Deus, absoluto de Deus por nós, Ele traz para nós uma responsabilidade. Ao mesmo tempo que a gente precisa aprofundar nesse amor, ao mesmo tempo, Ele quer que esse amor seja compartilhado com as pessoas. Então, quanto mais você se enche desse amor, mais você terá do amor de Deus para compartilhar com as pessoas. Então, quando você for para uma célula, quando você for para um evangelismo, quando você for saindo da sua casa, lembre-se que o amor de Deus é extenso e Ele é cumprido, sabe? Então você precisa compreender que nós existimos para que esse amor de Deus seja conhecido por todos. Deus quer salvar a todos. Fomos salvos pela graça, e por essa mesma graça Ele deseja que todos venham ao arrependimento. Amém? Então isso vai o quê? Isso é o meu papel, esse é o seu papel, esse é o nosso dever. Nós estamos na igreja juntos, aguardamos a volta de Jesus, mas enquanto Jesus não vem, vamos compartilhando esse amor de Deus, vamos ministrando, vamos profetizando, vamos manifestando esse amor às pessoas, porque Jesus designou-nos para essa missão. A graça perdi aqui o texto, né? A graça não é segundo o mérito de alguém, e deseja que sejamos úteis ao seu propósito, vivendo uma jornada diária e progressiva em busca de todos. Então a gente precisa se preocupar com as pessoas. A gente precisa também olhar para as pessoas e perceber que elas são também alvos do amor de Deus. Esse amor, quando nós falamos que o amor de Cristo nos constrange, é nesse sentido. Se eu recebo tamanho amor de Deus em mim, então seria um egoísmo da minha parte eu não repartir com as pessoas. Como que eu vou me calar? Como eu vou me conter quando um amor tão grande me alcança e eu vejo as pessoas padecerem, passarem por necessidades, situações, e eu não me comova? Deus enviou Jesus para derramar esse amor no nosso coração. Então nós aqui também devemos fazer o mesmo, repartir esse amor de Deus, que é a graça. E essa graça não olha por merecimento, porque merecer o amor de Deus ninguém merece. Quando Jesus veio, não veio porque nós merecíamos. Deus não enviou Jesus porque a gente merecia, não. Ele enviou porque éramos alvo do seu amor. E quando você encontra pessoas nas ruas, por onde você passa, pessoas que você conhece ou que não conhece, você vê, talvez vivendo uma vida totalmente diferente da sua, você precisa também olhar para ela e dizer: olha, um dia eu fui alcançado pelo amor de Deus, e eu quero que esse amor também esteja alcançando essas pessoas também. Porque é uma forma, a violência está muito grande, então é uma forma de você diminuir a criminalidade,
é você alcançando essas pessoas para Jesus. Uma vez eu vi um pregador falar sobre isso. Você quer que as pessoas que fazem coisas erradas na sua rua, as pessoas que te ofendem nas ruas, você quer que as pessoas mudem de vida, ganha elas para Jesus, porque é a única forma delas serem transformadas. Porque a polícia não vai transformar, a justiça não vai transformar ninguém, só Jesus Cristo pode transformar. Se nós queremos a nossa família, se nós queremos o nosso bairro, a rua da nossa casa, uma rua de paz, uma rua de amor, onde as pessoas se entendem, se amem e se cuidem, é necessário que a gente se empenhe em ministrar e derramar, compartilhar esse amor com essas pessoas, para que elas possam ter Jesus como você tem. Aí nós teremos uma rua pacífica, um bairro pacífico, e nós teremos uma nação também pacífica. Mas o problema é que a gente vê, e a gente olha as pessoas fazendo as coisas e nós reprovamos. Nós reprovamos as ações delas. Mas mesmo assim, Jesus, o Senhor Deus, quando olhou para a terra, Ele olhou e viu que nenhuma alma buscava a Deus. Todos se desviavam. Todos pecaram, é o que diz a palavra de Deus. E foram destituídos da glória de Deus. Aí Ele veio e enviou Jesus. Por amor Ele morreu, por amor Ele ressuscitou, nos deu perdão e por amor nos deu a salvação. Somos salvos pela graça, amém? Não por merecimento, mas esse é o sentido da coisa. É isso que o Senhor quer, que essa largura, que esse cumprimento, nós tenhamos o conhecimento, o entendimento, para que assim nós possamos também estender a outros que também são alvos do amor de Deus. Jesus já veio, Ele desenvolveu o seu ministério, fez o seu papel, deu a sua vida por nós. Agora é a nossa vez de dar as nossas vidas pelas pessoas, não da forma que Ele deu, que Ele morreu na cruz, mas hoje nós podemos tirar do nosso tempo precioso e compartilhar com aquelas pessoas que precisam conhecer Jesus. Às vezes nós chamamos as pessoas de cruéis, chamamos de rebeldes, taxamos as pessoas com tantos nomes, mas nós também éramos assim, e o Senhor nos salvou, mudou nossa vida. Então ninguém está perdido ainda, a sua família não está perdida, as pessoas da sua família não estão perdidas ainda, porque existe o amor de Deus atuando através da sua vida, e através da sua vida elas serão alcançadas. Esse é o desejo de Deus, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado mais uma vez: olha, o amor de Deus veio a mim para que eu possa compartilhar desse amor com a minha família. Amém? Importante lembrarmos assim. Então esse cumprimento, a graça de Deus não depende do merecimento das pessoas, mas do amor que constrange, nos leva da mesma forma que recebemos esse amor, nós repartimos também com as pessoas, porque Deus as ama também. Então nós temos aí há duas dimensões: compreender o amor, a largura do amor de Deus, o cumprimento do amor de Deus, e agora Paulo fala também da altura, a altura desse amor, largura, o comprimento, a altura. A altura, nós entendemos que o amor de Deus é mais elevado. Salmo 139 nos fala sobre isso. Então nós entendemos que o amor de Deus está acima. Deus estendeu do céu até a terra, até onde estão os homens. Ele estendeu esse amor de alto a baixo para nos alcançar. Jesus esvaziou-se da sua glória e desceu aqui, nasceu, viveu, morreu, no terceiro dia ressuscitou e voltou para o Pai. Então esse é o processo. O amor de Deus não veio da terra. O amor que eu estou me referindo não é o amor que nós temos uns para com os outros, não é o amor de um homem para com uma mulher, não é o amor do pai para com o filho, nem com os irmãos, não é um amor erótico, é um amor que vem de Deus. Por isso que é um amor eterno. E a Bíblia chama de amor ágape, o amor eterno, absoluto de Deus por nós. Esse amor que veio do alto nos alcançou.
e Ele quer que nós alcancemos com o mesmo amor as pessoas que estão no nosso alcance. Deus estendeu ou estende do céu à terra, e para isso Jesus esvaziou-se da sua glória e majestade. Filipenses 2, 5 a 8. Filipenses 2, 5 a 8. Vamos ler aqui. O amor que veio de cima, veio da altura, das alturas. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo e, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Um amor obediente, um amor que se doa, um amor que se rende, é um amor mais elevado. Esse amor está muito acima de todo e qualquer entendimento humano. Esse é o amor incentivo, esse é o maior incentivo, o fato de que Ele esvaziou-se, tornando-se semelhante a nós, para resgatar o homem com o seu perdão. Entendemos então que Deus compreende nossas limitações e nos ensina através de Jesus a sermos servos, humildes, obedientes, amorosos, para transmitirmos a palavra da salvação às pessoas. João capítulo 14, de 1 a 3. Então o amor que veio do alto nos alcança, e agora esse mesmo amor nós precisamos alcançar as pessoas. Esse mesmo amor que veio do alto, nós precisamos compartilhar. João, capítulo... Eu falei o quanto? Isso, 14, 1 a 3. Que o coração de vocês não se perturbe. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. É uma pergunta, né? Que vou preparar lugar para vocês? Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam aonde eu estiver. E vocês sabem o caminho para onde eu vou. É o amor. O amor de Deus é que promove e que realiza, que faz essas coisas acontecerem. Jesus, sendo Deus, se esvaziou, se tornando homem obediente, homem humilde, e assim Ele cumpriu a sua missão, morreu na cruz, nos deu a vida eterna. Então é necessário que o apóstolo Paulo está dizendo, é necessário que a gente compreenda a largura, o comprimento e também a altura. O amor veio de muito alto. Esse amor é precioso. Não há amor maior do que o amor de Deus. O mundo pode dizer se conhece o amor da poesia, da música, mas nós conhecemos o amor pela palavra de Deus. Ele veio lá de cima, veio do alto. Por isso que os homens não entendem. Mas se nós permitirmos que o Espírito Santo use nossa vida, nós seremos canais de bênçãos para que eles também não se percam, mas que também tenham a vida eterna em Cristo, como o Senhor prometeu a cada um de nós. Então a altura fala que o amor de Deus é maior, é muito mais elevado que o homem, a mente do homem não pode entender. Porque quando você fala para algumas pessoas que te conheceu antes de terem se encontrado com Jesus, as pessoas vão perguntar: mas o que aconteceu com você? Que mudança é essa da sua vida? Você fez tanta coisa errada. Como é que agora você diz que é crente, que é salvo, que agora você é uma nova criatura? Como é que você diz uma coisa dessa? É porque o amor com que fomos alcançados é tão grande que não cabe no raciocínio do homem, entendeu? Por isso que questionam, por isso que perguntam sem entender. E outros preferem criticar porque não entendem, criticam. Por que você vai para a igreja? Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Por que você vem para a casa de Deus? Por que você vem para o evangelismo? Por que você vem para a oração? Por que você vem para o relógio de oração? Por que você tira uma hora da terça-feira para estar na igreja? Por que você vem para a escola dominical? Por quê?
O que você está fazendo lá? Você pode ler a Bíblia em casa, mas é diferente. O amor que nós recebemos vem do alto, então não se encontra aqui. Então é na casa de Deus, é da presença de Deus que nós recebemos e passamos a entender a largura, o comprimento e a altura desse amor de Deus por nós. Maravilhoso é o Senhor, né? Mas Paulo também não para aí. Ele fala também que além da largura, do comprimento e da altura, ele também fala da profundidade. O que é a profundidade, gente? É algo que está bem longe do alcance das mãos humanas. É algo que está longe do alcance, muitas vezes, da nossa vista, de tão profundo que está. Quando se fala de profundidade, Paulo estava dizendo que o amor de Deus é profundo. E Paulo mostra que Jesus, ele suportou o mais profundo sofrimento que um ser humano é capaz de suportar. Ele aguentou uma tortura além da capacidade que alguém possa suportar. No jardim do Éden, no jardim das oliveiras, do Getsêmani, o sofrimento foi tão grande que o suor que caía do seu rosto eram gotas de sangue. O mais profundo sofrimento Jesus padeceu por nos amar. Então, para entender isso, um raciocínio humano é difícil mesmo. Mas Paulo está orando para que a gente se aprofunde, para que a gente mergulhe, para que a gente busque. Ele diz: por essa razão me ajoelho diante do Pai, e oro para que vocês possam desfrutar da sua gloriosa riqueza e seja fortalecido no íntimo do seu ser, por meio do Espírito Santo, para que possa ter o entendimento da dimensão desse amor profundo que Deus tem por nós. O amor superficial é muito raso, é muito limitado, porque nós não temos uma paciência muito longa, nós não suportamos muitas coisas por muito tempo, somos limitados na nossa maneira de suportar as provas. Mas Jesus suportou o maior sofrimento, a maior tortura que um ser humano pode passar, sem abrir a sua boca, ou reclamar, ou xingar, ou bater, ou tentar revidar. Ninguém amou como ele amou. Ninguém suportou como ele suportou. Por isso Paulo fala da profundidade desse amor, que fez Jesus descer da sua glória, abriu mão da sua riqueza, do seu nome, do seu título. Ele desceu à terra, entrou no ventre de uma mulher, passou 9 meses ali, nasceu, viveu, desenvolveu a sua vida, como todos os seres humanos vivem, e suportou a prova do ministério, das perseguições, das pessoas que questionavam. Depois foi injustamente condenado, pregado numa cruz, chicoteado, tantas barbaridades. Por isso que Paulo fala que ninguém suportou tamanha prova que Jesus padeceu, que Jesus suportou. Por isso que ele fala que é necessário que a gente a cada dia possa buscar intensamente conhecer esse amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento. Profundidade. Esse amor de Deus alcança o homem na mais profunda causa, no mais profundo do seu sofrimento, do seu desânimo, da sua desesperança, da sua depressão, até mesmo da morte. Ele é capaz de trazer de volta a vida. É o amor que faz isso acontecer, é o poder de Deus. Tudo nos foi oferecido quando ele carregou a nossa dor, o nosso pecado na cruz do Calvário. Foi ali que ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores e doenças. Foi na cruz, Jesus recebeu em nosso lugar a penalidade do nosso pecado. Naquela cruz, Jesus nos livrou totalmente
da culpa, do poder, da influência, do pecado e do inimigo. Na cruz, Jesus foi suportando, foi superando todas essas situações. Por quê? Porque era um amor profundo, não era um amor raso. Você precisa, eu preciso, nós todos os dias precisamos conhecer e buscar o entendimento da profundeza desse amor que o Senhor tem por nós. Por isso que Ele fala: e vocês possam juntamente com todos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. É muito além do que nós possamos raciocinar e compreender, porque o amor de Deus não consegue se mensurar pelo raciocínio do homem. O homem pode estar vivendo os seus piores momentos, nos seus piores ambientes, mesmo assim o amor de Deus é capaz de o alcançar e transformar a sua vida para uma vida melhor. É o amor de Deus, é o amor de Deus para conosco, que nos faz ir além, que nos dá força para lutar e vencer diante das nossas adversidades. Quando Jesus passa a habitar em nossos corações, o Espírito Santo passa a nos dar a compreensão e conhecimento, e passamos a ter experiências com Deus e seu amor, levando cada um de nós a refletir e manifestar o caráter de Cristo Jesus e seu imensurável amor. Não existe amor maior do que o amor de Deus manifestado através de Jesus. E o mundo precisa conhecer isso. O mundo precisa conhecer isso. Mas é necessário que isso parta de cada um de nós. Que seja uma decisão de cada um de nós, em todo o tempo da nossa vida, decidirmos repartir um amor tão grande com aqueles que ainda não conhecem o amor de Jesus. Depois eu quero falar outro dia sobre o amor, e Paulo lá em Coríntios 13 nos fala sobre, nos define mais esse amor. Mas eu quero parar por aqui. Eu quero ir concluindo a mensagem dessa noite, eu não quero prolongar muito, para que não fique cansativo para vocês. Mas, concluindo aqui, eu quero dizer o seguinte: que quando nós sentirmos aprisionados, nós devemos lembrar que Deus nos dá prova do seu amor, enviando Jesus para nós. Não existe sofrimento que Ele não possa se compadecer, porque Ele promete estar conosco todos os dias da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Então vamos nos encher desse perfeito amor. Nós nunca estaremos sozinhos, por mais que você sinta que está só. O amor de Deus te acompanha, o amor de Deus se manifesta na sua vida, onde quer que você esteja. Você pode desfrutar desse amor. Você pode viver num momento hostil, um ambiente hostil, onde ninguém fale uma palavra bonita, uma palavra carinhosa. Talvez as palavras sejam até ásperas, grosseiras com você, que você acha assim: puxa vida, eu sou a pior criatura desse mundo, porque não ouço nada agradável sobre mim. Lembre-se que Jesus morreu por você, que Ele deu a sua vida por você, puramente porque te ama. Não é porque você merece, é porque Ele te ama. O amor de Deus também é inesgotável. O amor das pessoas pode até acabar a seu respeito, mas o de Deus nunca vai acabar e nunca vai enfraquecer. O seu amor permanece para sempre contigo. Amém? Seu amor é inesgotável. Seu amor nunca é desperdiçado. Ele nunca joga fora. Ele nunca destina. Ele nunca lança o amor sobre alguém que se perde. Mas o amor que Ele lança é um amor para buscar para perto, para salvar, para resgatar, para trazer uma vida melhor para cada um. Então vamos nos encher desse amor perfeito, e porque Deus já deu-nos prova desse amor. Ele veio, Ele viveu entre nós, morreu em nosso lugar, ressuscitou no terceiro dia, hoje ao lado do Pai, Ele intercede por nós. Olha, mesmo no céu Ele não esqueceu da gente, mesmo na glória Ele continua intercedendo para que você vença as suas adversidades, que você supere as suas limitações. Ele continua te amando, Ele continua aplicando, dirigindo o amor dEle para com você. Então Ele veio, viveu e intercede por nós. E outra coisa bonita, Ele disse que um dia Ele voltaria, por amor, para nos levar para estar
eternamente com Ele. Essa é a maior manifestação de amor que nós podemos aguardar daqui para frente. O cumprimento desse amor é quando Ele vai nos levar e a gente vai estar com Ele para sempre. Aí Ele vai nos tirar. Aí Ele vai tirar a gente das provações, vai tirar a gente do desemprego, vai tirar a gente do salário do aposentado, vai tirar a gente das condições de transporte ruim que nós temos, vai nos tirar do sofrimento, vai mudar a nossa história. Ele vai acabar com todo. Lá não há mais lágrima, nem tristeza, nem dor. É uma vida eternamente gloriosa com Jesus. Então isso tudo por amor. Então aguarda um pouquinho. Aguarda um pouquinho, porque enquanto Ele não vem, vai desfrutando desse amor, vai adorando ao Senhor, vai louvando o nome dEle, vai exaltando o nome dEle, vai glorificando a Ele, vai fazendo coisa que agrade a Ele, vai buscando mais entender desse amor e vai desfrutando também desse amor que Ele tem por você. Até lá, temos uma missão. Primeiro, finalizando aqui, a nossa missão hoje é, primeiramente, conhecer e prosseguir conhecendo o amor de Deus. E ele excede o entendimento. O ser humano não vai conseguir dimensionar totalmente toda a plenitude do seu amor. Mas enquanto estamos aqui, devemos buscar o conhecimento desse amor que Ele tem por nós. A comparar a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, começa a abrir os seus horizontes e começa a ver até onde se estende o amor de Deus por você. Quem era você ontem e onde você está hoje? De onde Ele tirou você? Por tantos caminhos por onde você passou e você está vivo até hoje. Quantos foram, mas você está aqui? Tem sido cuidado, tem sido protegido. A mão de Deus está sobre você. Muitos pereceram, mas você tem sido preservado. Por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele tem um plano com a sua vida. Ele quer, através de você, salvar sua família. Você é o instrumento da mão dEle. Então, quero que você entenda isso. Essa é a nossa missão. Nos conhecer o seu amor e depois dividi-lo com as pessoas ao nosso redor. Dividir esse amor de Deus, compartilhando com as pessoas ao redor. Isso não somente com as pessoas que nós gostamos dela. Porque você compartilhar do seu amor com alguém que é simpático a você, não há nada demais. Seria uma reciprocidade. Mas quando você consegue olhar para alguém que é totalmente oposto a você, totalmente adverso a você, e você conseguir, Senhor, abençoa essa vida, Senhor, transforma essa vida, e quando você tem oportunidade, você entrega um folheto, você diz para ele, olha, que o Senhor te abençoe, que Deus mude a sua história, que Deus esteja contigo, olha, Deus tem um plano para a sua vida, você está fazendo o quê? Você está compartilhando esse amor de Deus. Ele não entende, porque ele ainda não conhece, mas quando ele conhecer, ele vai dizer, muito obrigado, meu irmão, porque antes eu não conhecia, mas agora eu estou conhecendo. Agora eu entendo por que eu fazia tanto mal para você, e hoje eu sempre fiz o mal, mas hoje eu entendo que você estava fazendo a vontade de Deus, e hoje eu estou aqui para te agradecer. O amor de Deus. Tenha paciência com as pessoas, com quem não conhece Jesus. Não significa que você vai ter que andar abraçado com essa pessoa, não estou dizendo isso, mas tenha paciência, espere um dia, sabe, Deus também teve paciência comigo, teve com você, então tenha paciência. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo que a gente planta, mas vai chegar o dia que a gente vai colher. Vai chegar um dia que você vai ser abençoado também. Porque quando você semeia boa semente, você colhe para si também essas sementes. Os frutos você também colhe. Então quando você vê tal, pessoas e tal, perguntando, abençoe. Senhor, eu profetizo que essa vida vai ser transformada. Eu profetizo que essa pessoa um dia vai ter um encontro com Jesus. Ele só faz mal para as pessoas, ele apronta e tudo. Mas Senhor, alcança essa vida. Porque existe nele um coração. O Senhor, antes da fundação do mundo, o Senhor criou todas as coisas e Ele também está incluso na sua lista, Ele também é alvo do seu amor. Então derrama o seu amor no coração dele também. Me dá paciência e sabedoria. E vai, sabe, vai profetizando, gente, vai profetizando. Vocês acham que o Vale de Ossos Secos era uma cena difícil, boa de se ver?
Você acha que o Vale dos Ossos Secos é um cenário bonito de se ver? Não. Era um cenário terrível, de morte. E Deus vira para Ezequiel e fala: profetiza, para que eles vivam. E assim que Ezequiel ia profetizando, aqueles ossos iam se juntando um ao outro, daqui a pouco formavam um corpo, daqui a pouco vinham os nervos, as peles, daqui a pouco se colocaram de pé, e depois Deus soprou nele o seu espírito, e se tornaram um grande exército. Assim será com a sua família, assim será com as pessoas por quem você investir em oração, em palavras proféticas, de bênçãos, levantando essas pessoas, porque assim foi que o Senhor fez e está fazendo conosco. Ele está nos trazendo vida, e as pessoas precisam também receber a vida de Deus, que está em Cristo Jesus. Essa é a nossa missão. Fazer conhecido o amor de Deus, e que Jesus quer salvar cada um pecador que existe na terra. Nós não sabemos quem será, antes ou depois, ou até mesmo se será salvo, mas o nosso papel não é olhar esse lado. Nosso papel é profetizar, é abençoar, é repartir o amor de Deus com essas pessoas também, profetizando, orando pela vida delas. Amém, queridos? Às vezes a gente olha e dá vontade de falar: Senhor, manda fogo do céu e queima. Não dá? Senhor, por que você não leva logo esse negócio aí? O Senhor não leva logo e, sabe, acaba? Não. O Senhor não veio para matar, o Senhor veio para trazer vida. Quando Jesus morreu, nós morremos com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Isso é amor que Jesus nos dá. Essa é a dimensão do amor de Deus. Hoje nós falamos sobre 4 dimensões. Que nós possamos nessa noite estar mais atento, como diz o apóstolo Paulo, atentar mais para a palavra, atentar mais para a nossa vida espiritual e conhecer, diz a palavra de Deus, o amor de Deus que excede todo o entendimento. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que Deus em Cristo Jesus nos fortaleça, e que a sua mão permaneça sobre nós, sobre a nossa casa, e sobre todos aqueles que hoje ainda não conheceram, mas nós cremos que um dia eles também irão conhecer o amor de Deus e desfrutar do amor que Ele tem por nós. Amém?